Fala, filhotes, estão vivos? Vou continuar falando um pouquinho de Vladimir Lenin, né, do choque das ideologias, do comunismo de guerra, do poder proletário, da aristocracia do trabalho. Economicamente, a revolução foi seguida por 3 anos de comunismo de guerra, em que milhões de camponeses russos morreram de fome conforme os alimentos produzidos no campo eram confiscados e trazidos para alimentar os exércitos e as cidades bolcheviques e para ajudar na guerra civil contra os brancos anti-bolcheviques. As condições eram tão duras que Lenin e os bolcheviques enfrentavam levantes das mesmas massas que apoiaram a sua política no primeiro momento. O historiador David Christian escreveu que o comunismo de guerra desafiou os ideais do novo Partido Comunista de Lenin, conforme o governo, que alegava representar a classe trabalhadora, agora se via à beira de ser derrubado pela mesma classe trabalhadora. Enquanto o comunismo de guerra era uma condição provisória vinculada à revolução, segundo o Lenin, né? O que substituiu após o fim da Guerra Civil foi a nova política econômica, a NEP, a qual Lenin se referia como capitalismo de Estado, que permitia a alguns pequenos negócios, tais como fazendas, venderem suas sobras para proveito próprio. Grandes indústrias e bancos continuavam nas mãos estatais. A nova política, que foi insultada por muitos bolcheviques por diluir a economia socialista com elementos capitalistas, teve sucesso em aumentar a produção agrícola, conforme os fazendeiros eram encorajados a produzir maiores quantidades de alimentos baseados no apelo de seus próprios interesses. Essa política foi mais tarde substituída pela de coletivismo forçado de Stalin, nos anos posteriores à morte de Lenin, levando à fome generalizada nos anos 30. Essa luta deve ser organizada por pessoas engajadas de maneira profissional na atividade revolucionária, segundo Vladimir Lenin. Dizer que a Revolução de Outubro de Lenin foi uma autêntica revolução socialista depende da proporção em que as massas estavam, de fato, de acordo com os bolcheviques representadas por eles. Foi o sofrido proletariado, de fato autoliberado de baixo, ou os líderes bolcheviques que assumiram o poder com a narrativa marxista de vitória para as massas sofridas? Quão real era esse poder do novo proletariado, o poder das massas que emergiu e era, com frequência, definido, explicado e elogiado por Lenin? Nikolai Sukhanov, um contemporâneo de Lenin, ativista socialista e crítico da Revolução Bolchevique, era cético. Ele escreveu: Lenin é um orador de grande poder capaz de simplificar uma questão complicada. Alguém que martela a cabeça das pessoas até elas perderem sua própria vontade, até ele as escravizar. Durante a Guerra Civil que se seguiu à Revolução, os bolcheviques combateram o exército branco antirrevolucionário. Foram impostas medidas de emergência testando o apoio das massas. Muitos críticos consideravam que, quando o Partido Bolchevique insistia na ditadura como sinônimo de um verdadeiro Estado dos trabalhadores, eles estavam, de fato, justificando sua dominação. Lenin eximia essa dominação com sua crença elitista que, sem os revolucionários profissionais, os trabalhadores por conta própria não conseguiriam se erguer acima de uma consciência sindical. Com isso, ele queria dizer que os trabalhadores não enxergariam além das parcerias com seus colegas próximos visando uma aliança de classe mais ampla. Complicando ainda mais o problema, aos olhos de Lenin estava o fato de que as concessões obtidas pelas classes trabalhadoras em partes da Europa Ocidental não haviam melhorado a classe trabalhadora em geral. Em vez disso, tais concessões criaram o que Lenin chamava de aristocracia do trabalho. Um grupo de trabalhadores que haviam obtido concessões significativas e, como resultado, haviam se descolado de sua verdadeira aliança de classe. Para Lenin, a situação exigia uma consciência socialista revolucionária que poderia entender os princípios marxistas de unificação de classe. Isso somente poderia ser estabelecido por uma vanguarda dentro da classe trabalhadora, e os bolcheviques formavam esse partido de vanguarda. Só Lenin poderia ter guiado a Rússia ao atoleiro encantado. Só ele poderia encontrar o caminho de volta para a estrada, segundo Winston Churchill. Lenin defendia que a existência da verdade absoluta era incondicional e ia além ao dizer que o marxismo era a verdade, o que não deixava espaço para discordância. Esse absolutismo deu aos bolcheviques uma natureza autoritária, antidemocrática e elitista que parecia em desacordo com a crença numa democracia de baixo para cima. Sua revolução do partido de vanguarda tem sido desde então copiada por todo o espectro político, desde o partido de direita anticomunista, o Kuomintang, em Taiwan, ao Partido Comunista da China. Alguns intelectuais ainda se descrevem como leninistas, incluindo o filósofo esloveno famoso Slavoj Zizek, que admira o desejo de Lenin de aplicar a teoria marxista à prática e sua disposição de sujar as mãos para atingir os seus objetivos. Os leninistas contemporâneos encaram a globalização como a continuação do imperialismo do século XIX, ao qual Lenin tanto se opunha, já que os interesses capitalistas agora se voltam para os países pobres em busca de uma nova força de trabalho para explorar.
Sua solução para esse problema, assim como Lenin um século atrás, é um movimento internacional da massa dos trabalhadores. Na Revolução Cultural da China, jovens guardas vermelhos formaram uma vanguarda erradicando atitudes antirrevolucionárias. Lenin acreditava que as vanguardas eram necessárias para liderar a revolução. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Hasta la vista, até a próxima.